Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do jogo da Liga NOS, da 9ª jornada, Marítimo Futebol Clube do Porto. Empate a 1 com um gol do Pepe. Um jogo onde o Porto perde pontos e, por assim dizer, praticamente de certeza que vai perder a liderança. A hora que a gente está a gravar ainda não sabe, mas é praticamente certo. Dragão 27, o que é que te pareceu este jogo? O que é que te pareceu a aposta nos mesmos jogadores? E o desenrolar do jogo em si? Acho que é um jogo que há muita coisa para dizer, não é? Muita coisa para dizer, eu não sei vou, por onde é que queres começar. Se me permites, eu vou falar nisso. Tenho aqui duas ou três notas para falar sobre o jogo em si, mas queria dizer algumas coisas antes. Primeiro, tenho um grande orgulho em ser do Futebol Clube do Porto. Cada vez tenho mais orgulho em ser do Futebol Clube do Porto. E ao ódio contra o Porto, eu respondo com um nojo. Respondo com um nojo e com a vergonha de ter o meu presidente sentado ao lado de um indivíduo execrável, que é o presidente do Marítimo. Segundo, os toupeiras agora voltaram à sua missão original. Porque, de facto, os toupeiras andavam sempre a esburacar os campos. Durante algum tempo, andaram a esburacar os arquivos da Judiciária e dos tribunais. Passaram novamente a esburacar os campos. E apareceu aquele campo maravilhoso onde se jogou futebol de primeira água. Depois, mais uma nota. Violência de alguns jogadores do Marítimo. Houve algumas situações, é claro que não quero exagerar, eles jogaram duro, mas houve algumas situações em que não chegou o empurrão, não chegou o pontapé, chegou depois ainda a agressão, já os jogadores do Porto estavam caídos no campo. Quem é que levou os amarelos quase todos? A equipa do Futebol Clube do Porto. Parabéns, Sr. Jorge Sousa. O Sr. Jorge Sousa é o indivíduo que é talhado para arbitrar mal e prejudicar o Futebol Clube do Porto. É o melhor árbitro da merda. O Sérgio disse, eu cago-me para isto, eu digo, é o árbitro da merda. Acho que vão chegar as goleadas. O Porto também vai dar goleadas. O Porto vai fazer grandes exibições, como já tem feito. O Porto teve uma atitude excelente. O Futebol Clube do Porto, na primeira parte, jogou, vejam bem, naquele relevado, jogou bem. Jogou bem, conseguiu jogar bem, conseguiu trocar a bola, conseguiu ter dinamismo, conseguiu fazer jogo entre linhas, conseguiu jogar pelo meio, conseguiu jogar pelas alas, fez um jogo bonito. Primeira oportunidade de golo deles, o Danilo até consegue, coitadinho, olha, infeliz como ela anda, até dá uma cabeçadita também para ajudar ao golo, porque se calhar era mais uma brilhante defesa do Marchezinho. Eu acho que até foi a única oportunidade de perigo do Marítimo. Sim. Foi o golo deles. Sim, é assim claro. Agora, apesar de tudo, ainda se conseguiu jogar naquele pântano. Uma nota. A mesma equipa entrou a jogar muito bem. Mas eu dou-te razão. Tu ainda não disseste nada, mas vais dizer certamente. Sim. Dou-te razão naquilo que tu dizias durante o jogo. É que não se podia jogar com uma equipa maneirinha, com uma equipa onde predomina sobretudo a qualidade e a supremacia técnica naquele relvado e naquele campo. Tinha que se jogar um futebol possante, um futebol físico, e o Porto não tinha uma equipa, a equipa não estava montada para fazer esse futebol físico. Eu posso até começar por aí, mesmo pela abordagem de facto ao jogo. Acho que há aqui várias justificações para este resultado, não é? E uma delas também é a culpa própria, não é? Que o Porto tem culpa própria, na minha opinião, e nomeadamente o Sérgio Conceição, que apesar de ele estar a cagar, como tu disseste, para a nossa opinião, e acho que faz bem, acho que ele tem que ser inteligente, autossuficiente e inteligente ele próprio para perceber o que é que está bem, o que é que está mal. Não tenho nada a ver com isso, mas pronto, gosto de dar a minha opinião e dou-a. Claro que sim, sempre. Mas por isso somos autênticos. Pois, exatamente. Mas de facto, acho que o Sérgio Conceição, que é um treinador... Tal como o Sérgio, já agora desculpa, também sim, é autêntico. E a gente não deixa de estar com ele, mas não está imune à crítica. E ele hoje, acho que não tem grande cabimento ter mantido a mesma estratégia que manteve para o Famalicão, porque se a gente consegue dar todo o mérito
no facto de ele ter preparado uma equipa para manietar até o Famalicão e para anular completamente as potencialidades do Famalicão, e conseguiu, e muito bem. Hoje acho que ele não preparou absolutamente nada do Marítimo, é um bocado a ideia que me dá, porque ele estava à espera, aí eu também até compreendo aquele jornalista da conferência de imprensa, que ele estava à espera que o Marítimo tivesse o relvadinho cortadinho, fosse jogar limpinho e bonito, fosse trocar a bola, não fosse queimar tempo, não fosse jogar duro. Por amor de Deus, também não vamos ser inocentes a esse ponto. Obviamente que não. Ao que parece, o caso Marega é um caso disciplinar, cada vez mais parece isso. Mas então acho que é de jogar com 2 avançados. Sobretudo acho que foi isso que faltou um bocadinho mais ao Porto. A dinâmica foi boa, mas acho que o Porto esteve sempre longe da baliza. As oportunidades de hoje do Porto chegaram sobretudo de cantos e bolas paradas. Jogo jogado, lembro-me de uma, sou sincero, que é um passo longo para o Corona. O Corona centra para o Luís Dias, que remata de pé esquerdo primeiro. E uma grande defesa, novamente, porque todos os guarda-redes que jogam contra o Porto fazem a melhor exibição da época, é sempre contra o Porto. E este guarda-redes não foi exceção, já tinha sido o do Famalicão até o Porto marcar, praticamente defendia tudo. E hoje foi o guarda-redes iraniano do Marítimo que defendeu tudo e mais alguma coisa. Mas, portanto, essa foi a única jogada que eu me lembro de ver o Porto criar perigo e uma oportunidade de golo, jogo jogado. Portanto, e acho que, novamente, estar a insistir outra vez no Soares, eu ainda posso perceber que o Soares possa jogar aqui e ali, mas o Soares, eu acho que me arrisco a dizer que, com todo o respeito e com todo o esforço, que é um jogador que eu tenho a certeza que dá tudo, eu acho que ele deve ser o avançado mais pobre tecnicamente que o Porto tem. E eu volto a perguntar outra vez onde é que está o Abacar, não percebo. Outra coisa, acho também uma má abordagem não ter levado jogadores com melhor meia distância. Acho que é uma lacuna que este Porto tem. E pergunto, o que é feito o Sérgio Oliveira? A mim não sei, jogou pela equipa B. Não percebo, sinceramente. Pronto, isso eu não percebo. Acho que devíamos, portanto, ter sido uma equipa que jogava mais direto hoje e se calhar não estando com tanto. Acho que não dava hoje neste Real Babi, com este clube, sobretudo, da forma como eles jogam, sobretudo da forma como eles jogam contra o Porto, não dava para jogar como se jogou contra o Famalicão, com muita dinâmica, muita troca de bola. Era difícil. O Porto conseguiu ainda fazer isso na primeira parte, como tu dizes, mas era difícil. E a tendência era que, de facto, então eles marcando o golo ainda pior, não é? Punham-se lá atrás. Faltou claramente um segundo avançado mais cedo. Faltou claramente gente que soubesse até cruzar e pôr a bola. E eu até critico o Alex Telles, tanto só sabe fazer isso. E ele hoje até, se calhar, e foi ele que depois deu a pré-assistência para o golo do Porto, era preciso alguém que o soubesse fazer com qualidade. Acho que tínhamos que jogar com laterais mais abertas, mais velocidade, mais profundidade e verticalidade, e mais largura, sobretudo, e com mais presença na área. Acho que aí o Porto falhou na abordagem. Acho que jogar e pôr jogadores técnicos, como depois ainda houve a entrada de Nakajima contra o Marítimo, acho que foi um erro crasso, sinceramente. O Porto merecia ganhar, ainda assim merecia, sim senhor, é verdade. Tudo o resto, pá, já disseste. Eu acho que, de facto, o mais inacreditável na arbitragem é... E não é pelo Porto ter empatado, porque até tem sido este ano nem tem havido assim casos em jogos nenhuns, mas, de facto, hoje, o Porto sair daqui com mais amarelos que o Marítimo, epá, esta é quase caso para o Guinness. E outra coisa que é... E mesmo decisões técnicas incorretas. O golo do Marítimo... Há um canto que é convertido em pontapé de baliza. Sim, há um livro perigosíssimo à entrada da área. Sim, sobre o Soares. Sobre o Soares que não é assinalado. Não, mas mais grave, quer dizer, o mais grave foi o golo do Marítimo nasce de um canto. Antes do canto há uma falta. A falta é essa que eu convido-vos a ver, porque aquilo é ridículo. Um jogador atira-se para o chão, sente um toquezinho, atirou-se para o chão, como é uma falta habitual no nosso campeonato, que é uma vergonha, de facto. Não se joga aqui, nem se deixa jogar. Portanto, acho que foi no mínimo infeliz, e a compensação até é capaz de ter sido escassa, sobretudo a compensação da compensação. Essa então é que acho que não existiu mesmo. De resto, acho que o Porto esperava mais, e perder pontos é sempre proibido, porque, como eu disse, o Benfica, se não é o Porto, eles ganham sempre e vão ganhar. Eu acho que o Benfica vai ganhar os jogos todos até defrontar outra vez o Porto. Portanto, o Porto não pode perder pontos. Eu vou pegar naquilo que estás a dizer para
para validar também o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é este, é que isto é viciado. Isto é viciado, porque num campeonato que se quer com outra qualidade e que se quer que atinja outro patamar, não se pode consentir o que se consentiu hoje. Nomeadamente, eu insisto, na questão do relevado, que é gravíssima. É gravíssima. Porque os jogadores do Porto fartaram-se de cair. O Sérgio até referiu isso. Impressionante. Há 3 dias que não chove na Madeira. Uma temperatura de 27 graus. E o relevado está encharcado, está com relva crescida, aquilo está vergonhoso. Outra coisa também. Atitude dos jogadores do Marítimo contra o Porto. Parabéns! Mas tenham sempre essa atitude. Não é só contra o Porto. É contra todos. Porque o Porto também, e mais, o Futebol Clube do Porto consegue ganhar. E vai ganhar o campeonato. Mas sabem como? Jogando sempre no limite. Os outros não precisam de jogar no limite. Os outros jogam na merda, jogam mal, jogam mediocremente, batem-lhes a bola no rabinho e entra na baliza. E é assim que eles ganham. O Porto não quer isso. O Porto quer ganhar sempre a dar o máximo. Só assim é que consegue ganhar. Mas acho que hoje não é contra tudo e contra todos. E não é por não lhe deixaram sequer dar o máximo. O Porto teve 70% de posse de bola. Sim, o Porto remeteu o Marítimo a 1/3 do terreno. Sim, na segunda parte, sobretudo. Na segunda e na primeira também. Na primeira acabámos com 65% de posse de bola ou mais. É mais partido. E o Marítimo também atacava mais na primeira parte. Acho que na segunda isso aconteceu, é verdade, mas acho que eu espero mais do Porto, espero mais qualidade do Porto. Acho que isto não pode ser o melhor Porto. Eu não estou a pôr em causa a atitude dos jogadores, estou a dizer, eu não acredito que seja ao máximo, sobretudo depois do que eu vi no domingo que foi Malicão. Ninguém é mais crítico em relação aos jogadores do Futebol Clube do Porto, em relação ao próprio treinador, quando tem decisões tecnicamente erradas e quando lhes falta atitude. Eu hoje não consigo dizer que o Porto lhe faltou atitude. Não consigo dizer isso. De qualidade. É injusto. Falta de qualidade. Eu quero ser justo. Mas a falta de qualidade acho que porque o Porto... Então vamos lá ver uma coisa. Na segunda parte... O Porto não queria, acho que tirando o golo e um outro cruzamento mais perigoso, mas portanto não criou, por exemplo, uma oportunidade de golo. Portanto, acho que há falta de qualidade nesse aspecto. Então o Porto, o que é que o Marítimo fez na segunda parte? Encostou o bloco do meio campo à defesa. Obviamente iam recuar, iam queimar tempo, que compensa sempre porque as compensações são mal dadas. E portanto... O Porto tem que saber ultrapassar isso. Não pode ser aquela equipinha inocente que queimaram tempo, fizeram antijogo contra nós. Fazem sempre, E acho que faltou qualidade e discernimento a alguns jogadores, mesmo naquele relevado, de facto medíocre, tinha que saber um bocadinho, ter mais calma e saber dar a volta a isso, acho eu. Eu dou-te razão numa coisa, que é, aliás já o disse, antes de tu até teres falado, eu fiz essa intervenção, que o Porto hoje devia jogar com uma equipa mais física para fazer face a todos estes obstáculos que lhe foram levantados. Mas, jogando com uma equipa mais tecnicista, eu pergunto, quem é que podia jogar neste relevado? Imagine, é um bocadinho um exagero de comparação, mas ponham um City ou ponham o Barcelona a jogar neste relevado. Claro, quantas vezes a gente assiste isso e criam-se imensas jogadas de envolvimento, mas não se consegue. Mas joga-se em relevados de grande qualidade. Aqui não. Mas ainda assim eu digo-te uma coisa. Olha o jogo que ainda assim fez o Luís Dias. Para mim, novamente, outra vez o melhor em campo. E o perigo que ele consegue dar, mesmo neste relevado. Ainda bem que falas nisso. Tens o Corona do outro lado. Ainda bem que falas nisso. E que oportunidades é que ele teve? Teve uma brilhante, que também foi contrariada por uma grande defesa. E depois disso, o que é que houve? Lembras-te de uma jogada em que ele também, por um lado esquerdo, ia isolar-se e foi abalroado, foi quase cilindrado por... Quer dizer... Pronto. Sim. Portanto, era recorrer a todos os meios. Mas o que eu quero dizer com isto é que o Porto
Já está à espera. Eu acho que o Marítimo, de facto, deve ser até a equipa a par, se quer, pronto, do rival, que é normal, do Benfica, que menos gosta do Porto, que odeia até o Porto. Acho que há mesmo esse sentimento, não é? Portanto, o Porto não podia esperar facilidades, quer dizer, era normal isso. E repara, outra coisa. Ódio nojo. Exatamente, e muito bem. Agora, outra coisa. Então, o Porto está a perder nestas condições, neste relvado, e tiras o Luís Dias, que era o único jogador que achou que estava a tentar criar algum perigo. Posso concordar. O Nakajima entrar neste a não ser que naquele momento metessem tanques, metessem Maregas que não estavam ou qualquer coisa. O Marega acho que hoje fez falta, a malta que tanto critica o Marega, não é? Acho que há jogos e jogos para cada um dos jogadores, e acho que ele se mexeu muito bem com o Famalicão, o Sérgio, hoje mexeu mal e substituiu mal. O Nakajima também não era para este jogo. O que é que o Nakajima fez? Nada, perdeu bolas praticamente, centros mal conseguidos naquele relva. Um jogador que joga no chão ali não consegue jogar. E quem é que ele tinha mais? O Bruno Costa, não tinha o Sérgio Oliveira, não tinha o Marega, tinha o Fábio Silva, que nem, para quê? Não utilizou quando foi preciso? É para isto que ele quer levar? Para isso meteu o Alex Telles para os cruzamentos, aí esteve bem. Mas quer dizer, acho que também houve essa falta de... Eu esperava mais do Porto, quer dizer, tanto nos custou conseguir a liderança e agora vamos bem já. O Porto, e cada ponto é vital, e eu insisto nesta tecla. Sim. O Porto vai andar outra vez agora atrás do Benfica em imensos jogos, porque eles não vão perder pontos. Eles só perdem connosco, só nós é que lhes conseguimos fazer frente, eventualmente, não é? Perder só perdem connosco. Portanto, ao que diabo, estamos atrás e estes pontos custam campeonatos, eu acho. O Marítimo é sempre um campo difícil para o Porto, é verdade. O Porto até está a fazer um campeonato aceitável, mas há sempre outra equipa que faz um campeonato fora de série. Eu só quero acrescentar uma coisa. Os índices de revolta estão muito em baixo. Pois estão muito em baixo. E o Porto é uma equipa... E o Porto tem que jogar sempre com esses índices de revolta. Pois tem. Só quem é do Norte e do Porto é que percebe isso. Claro. Agora, não tenho dúvidas que o Porto, repara, o Porto vai lutar e... Claro que vai. E o Porto vai ganhar muitos jogos. E tenho a expectativa e a crença que vamos ganhar o campeonato. E eu agora até vou só parafrasear o Mourinho, que é, em condições normais o Porto ganha, em condições anormais este Porto não ganha. E mais uma tónica no seguinte... Mas eu até diria que em condições anormais são aquelas que se verificam sempre com o Porto, que para o Porto já são normais, não é? Para os outros é que seriam anormalíssimos. Por isso é que o Mourinho sabe o que dizer, mas esse Porto ainda assim ganhava e este não se revolta, falta isso. Acho que falta volta novamente, coisa que eu tenho referido, jogos existe fora. Um treinador, mas não nos jogadores. Jogos fora, muitas dificuldades. Sim, isso também tem sido uma marca. O Porto tem ganho sempre, mas desde o Gil Vicente, eu lembro-me, o Rio Ave foi um jogo muito mal conseguido. Portimonense, o Porto ganha no último segundo. Não ia ter essa sorte sempre, eu disse isso. Hoje não a teve. E até teve em risco de perder esse jogo e este também. Só a Luz é que foi a exceção à regra, onde o Porto dominou claramente. O resto tem tido jogos sempre difíceis, onde podia ter sempre perdido pontos. E temos um Porto intermitente. Reparem a última série de jogos. Empate, derrota, vitória, empate, com a Liga Europa pelo meio. Sim. Portanto, não se consegue uma série de vitórias consecutivas e normalmente isso é sinónimo de não ganhar títulos e sobretudo uma prova de regularidade que é o campeonato. Curiosamente o ano passado fizemos uma Champions imaculada na fase de grupos. Foi. Brilhante mesmo. Este ano não estamos a fazer uma Liga Europa nada boa, mas quem me diz a mim que este ano podemos ganhar tudo? Podíamos, está tudo em aberto, obviamente, isto está no início, como é. Nós hoje também, esta análise saiu um bocadinho mais aqui. Para alguns não é preciso jogar bem. Mas eu gosto que o Porto jogue na raça e jogue bem. Claro. Gosto das duas coisas, quero as duas coisas. Claro. Mas para alguns não é preciso jogar bem para ganhar. Não, obviamente que isto está tudo muito no início. Nós hoje também até decidimos também fazer assim um bocadinho aqui a análise para ver também como é que corria, pronto, também para ver aquele sentimento de revolta e de portista um bocadinho ao de cima, que normalmente a gente faz sempre de cabeça mais fria.
O vídeo até nem vai ter edição hoje, não vou conseguir editar, vai direto, vai sem qualquer tipo de edição. Portanto, a gente decidiu fazer isto, mas isto só para dizer o quê? Para concluir que, obviamente, está muito no início. Isto são pequenos sinais, pequenos alertas, pequenos padrões que eu, pelo menos, tenho visto e que não gosto tanto no Porto. E tudo o resto que o Porto não pode controlar. Tem que conseguir controlar da melhor maneira, que é jogar futebol. Porque as arbitragens de vez em quando é isto, as equipas de vez em quando é este antijogo, os relevados de vez em quando são a miséria que se vê. Portanto, cabe ao Porto revoltar-se com isto. Acho que é mesmo isso. E não tenho visto essa revolta. Não nos têm feito lembrar, de facto, estas maletas do nosso futebol, que hoje vieram outra vez ao de cima. Mas acho que o Porto vai dar uma grande resposta, porque tem um grande treinador. Eu tenho um treinador à Porto. Um treinador à Porto que é competente e que é portista. Sim, claro que sim. E já agora, também de lamentar porque é que houve agora este ciclo de 3 jornadas no campeonato, que curiosamente a nós calhou-nos uma saída a meio para a Madeira, não é? Que até é difícil, e depois estamos 3 ou 4 semanas sem campeonato. Portanto, estes calendários verdadeiramente ridículos, de forma que não sei quem é que decide isto, mas acho que é lamentável porque não faz sentido as equipas de E já tínhamos estado sem jogar antes também para o campeonato, não é? Houve 3 ou 4 semanas que não se jogou, eu acho que foi quase um mês. E de repente joga-se 3 vezes numa semana. Acho isto uma coisa, mas pronto. Enfim, lamentável também. Pronto, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Está assim terminada esta análise. Estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá. Tirem só